Tenho 64 anos, sou viúva há 5 e durante toda a minha vida eu acreditei numa coisa. Família é tudo. Que não importa o que aconteça, família sempre vai estar do seu lado. Que filho nunca abandona a mãe. Que sangue é mais forte que qualquer coisa. Hoje eu sei que estava errada, mas antes de chegar no dia em que tudo desmoronou, eu preciso te contar quem eu sou. Ou melhor, quem eu era. Meu nome é Marta Nogueira. É diferente da Marta de 6 meses atrás. Aquela Marta era ingênua, confiante, acreditava no melhor das pessoas, principalmente dos próprios filhos. Essa Marta morreu, e o que nasceu no lugar é alguém que eu ainda estou aprendendo a conhecer. Nasci em 1960, numa família simples do interior. Meu pai era ferroviário, minha mãe costureira. Fui a mais velha de 4 irmãos. Aprendi cedo a cuidar, a zelar, a colocar os outros na frente. É assim que criam menina pobre, né? Pra servir, pra ser útil, pra se anular. Casei aos 22 com Hélio. Um homem bom, trabalhador, motorista de ônibus a vida inteira. A gente não teve vida fácil, mas teve vida honesta. Compramos nossa casinha depois de 15 anos pagando aluguel. 3 quartos, sala, cozinha, um quintalzinho nos fundos onde Hélio plantava tomate e eu cuidava das flores. Tivemos 2 filhos, Denis, em 1985, Roberto, em 1988. Criei os 2, com todo o amor que eu tinha. Dei tudo, roupa, comida, escola, carinho, trabalhei fora e dentro de casa. Fui professora de escola pública por 35 anos. Acordava às 5 da manhã, preparava café para os meninos, ia para a escola, voltava, fazia almoço, ajudava com lição, lavava roupa, limpava a casa. Hélio ajudava quando podia, mas trabalhava em turnos, então a maior parte caía nas minhas costas. Não reclamo. Era minha função. Ou pelo menos era o que eu achava. Denis e Roberto cresceram, estudaram, se formaram, casaram. Tiveram suas vidas. E eu fiquei feliz de ver eles independentes, construindo suas famílias. Achei que tinha feito meu papel. Hélio morreu em 2019, infarto fulminante. Estava dirigindo, tive o ataque, conseguiu encostar o ônibus antes de desmaiar. Mas quando a ambulância chegou, já era tarde. Lembro do dia como se fosse ontem. Eu estava em casa, corrigindo provas, quando o telefone tocou. Era a empresa. Dona Marta, precisa vir urgente. O Hélio passou mal. Cheguei no hospital correndo. Mas ele já tinha ido. 43 anos de casamento. 43 anos dividindo a cama, a mesa, a vida. E de repente, sozinha, os primeiros meses foram terríveis. Eu não sabia viver sem ele. Não sabia dormir sem o ronco dele do lado. Não sabia almoçar sem a conversa dele sobre o trânsito, sobre os passageiros, sobre as notícias. A casa ficou grande, vazia, silenciosa demais. Denise e Roberto vinham me visitar, no começo, toda semana. Depois, a cada 15 dias, depois, uma vez por mês, eu entendia. Eles tinham suas vidas, trabalho, filhos, compromissos. Não podia exigir que ficassem comigo o tempo todo, mas doía acordar todo dia, sabendo que o telefone não ia tocar, que ninguém ia aparecer, que eu ia passar o dia inteiro sozinha. Aposentei em 2020, depois de 35 anos ensinando crianças a ler, a escrever, a sonhar. A aposentadoria era boa, não era muito, mas dava para viver com dignidade. E eu tinha a casa quitada, graças ao esforço do Hélio, então eu não passava necessidade, mas a solidão. A solidão era pesada. Comecei a fazer crochê, cuidar do jardim, assistir novela. Irna e Greia, coisas de senhora viúva, aposentada, invisível, porque é isso que a gente vira depois dos 60, né? Invisível. Gente para e olha pro celular, em vez de olhar para você. Vendedor te trata com impaciência. Até os próprios filhos começam a falar com você como se você fosse criança. Mãe, a senhora tomou o remédio? Mãe, a senhora trancou a porta? Mãe, a senhora lembra onde guardou aquilo? Como se eu tivesse perdido a capacidade de cuidar de mim mesma, só porque envelheci.
mas eu engolia, sorria, agradecia a preocupação, porque era melhor isso do que nada. E foi assim que os meses foram passando, um atrás do outro, iguais, vazios, até que chegou setembro de 2024, o mês do meu aniversário. Eu ia fazer 64 anos, no dia 23. Não é idade redonda, não é marco especial, mas, para mim, era porque era o primeiro aniversário que eu ia fazer, sem sentir aquela solidão sufocante, porque os meus filhos tinham prometido vir. Se você conhece essa dor de esperar por migalhas de atenção da própria família, se inscreve no canal. Essas histórias precisam ser contadas porque tem muita gente vivendo isso em silêncio. Deixa nos comentários de onde você está assistindo e se você já passou por algo parecido. Foi na segunda-feira, uma semana antes do meu aniversário, que o telefone tocou. Era Denise. Oi mãe, tudo bem? A voz dela estava diferente, animada, alegre. Não era o tom apressado de sempre. Tudo, minha filha. E você? Ótima, mãe. Olha, eu liguei porque a gente tá organizando uma surpresa pro seu aniversário. O coração deu um pulinho. Surpresa. É, eu, o Roberto, a Cláudia, o Tiago, as crianças. Todo mundo vai aí no sábado fazer um jantar bem especial. A gente leva tudo. A senhora não precisa se preocupar com nada. Só deixa a casa disponível, tá? Senti os olhos marejarem. Sério, minha filha? Vocês vão vir mesmo, claro, mãe. É, seu aniversário. A gente não ia perder. Desliguei o telefone com o coração cheio. Depois de tanto tempo, me sentindo esquecida, meus filhos estavam organizando algo para mim. Estavam se importando. Estavam me fazendo sentir importante de novo. Mas tinha algo na voz da Denise que eu não conseguia identificar. Algo que parecia ensaiado, como se ela estivesse lendo de um roteiro. Mas eu ignorei, porque eu queria acreditar. Queria tanto acreditar que eles me amavam de verdade. A semana passou devagar. Eu limpei a casa 3 vezes, lavei cortina, encerou o chão, tirei pó de cada cantinho. Queria que tudo estivesse perfeito. Arrumei a mesa de jantar com a toalha bordada que ganhei de casamento, coloquei as louças bonitas que só usava em ocasiões especiais. Fui ao mercado na sexta. Comprei ingredientes para fazer um bolo. Denise tinha dito que iam levar tudo, mas eu não ia deixar meu aniversário passar sem fazer meu bolo de chocolate. O mesmo que eu fazia todo ano. O mesmo que Hélio adorava. Enquanto eu batia a massa, olhando pela janela da cozinha para o quintal onde Hélio plantava seus tomates, senti uma pontada no peito. Saudade. Tanta saudade. Se ele estivesse aqui, estaria animado também, adando a arrumar, contando piada, deixando tudo mais leve. Hélio, sussurrei pro vazio. Nossos filhos vão vir. Eles não esqueceram de mim. Mas o vazio não respondeu. Só o silêncio, sempre o silêncio. Coloquei o bolo no forno. O cheiro de chocolate invadiu a casa. Cheiro de festa, de família, de vida. E enquanto eu esperava o bolo assar, sentada na mesa da cozinha, tomando meu cafezinho, pensei, talvez as coisas estejam melhorando. Talvez eles tenham percebido que eu preciso deles. Talvez a gente volte a ser uma família de verdade. Mas enquanto eu temperava a esperança, não percebi que eles já estavam preparando outra coisa. Algo que nada tinha a ver com o aniversário. Algo que tinha tudo a ver com o interesse. No sábado, acordei às 6 da manhã, nervosa, ansiosa, feliz. Arrumei a casa de novo, mesmo ela já estando impecável. Troquei de roupa 3 vezes até escolher o vestido azul claro que a Denise tinha me dado 2 natais atrás. Passei batom, prendi o cabelo. Me olhei no espelho e vi uma senhora de 64 anos, tentando parecer mais jovem, mais bonita, mais digna de atenção. E não tinha vergonha, porque quando a gente fica invisível, a gente faz qualquer coisa para ser vista de novo. Eles chegaram às 7 da noite. Denise e o marido, Tiago, Roberto e a esposa, Cláudia, e os netos, Júlia, de 12 anos, e Pedro, de 8. Meus amores, meus xodós, que eu via tão pouco que mal me reconheciam mais. Entraram com sacolas, caixas, sorrisos largos. Mãe,
Parabéns, Denise me abraçou. Rápido, automático, como quem cumpre protocolo. Roberto me beijou na testa. E aí, mãe, preparada para a surpresa? Mais do que preparada. Sorri, tentando segurar as lágrimas de alegria. Eles invadiram a cozinha, colocaram as coisas na mesa, tiraram comida das sacolas, tinha lasanha, salada, pão, refrigerante e vinho. Muito vinho. Mãe, senta aí na sala. A gente resolve tudo, Denise ordenou, com aquele tom maternal que filha usa quando acha que a mãe não aguenta mais fazer nada. Sentei, fiquei ali, olhando eles se movimentarem pela minha casa rindo, conversando, e eu me senti estranha, como visitante na própria casa, como se eles tivessem tomado conta de tudo. Mas ignorei a sensação, porque eles estavam ali, e era isso que importava. Sentamos para jantar. A mesa estava cheia, vozes se misturavam, talheres batendo em pratos, gargalhadas. Aquilo que eu tanto sentia falta, barulho de família, mas conforme a noite avançava, comecei a notar coisas, pequenas coisas. Roberto e Tiago cochichando, no canto da sala. Denise e Cláudia, trocando olhares enquanto serviam a comida. As crianças vidradas no celular, sem interagir comigo. E quando todos sentaram à mesa, Roberto colocou uma pasta preta ao lado do prato dele, uma pasta de documentos. Olhei para aquilo sem entender. Roberto, que pasta é essa? Elsri. Aquele sorriso que eu conhecia desde criança. O sorriso de quando ele escondia algo. O sorriso de quando tinha aprontado e não queria que eu descobrisse. Calma, mãe. Depois a gente explica. Explica o quê? Denise interrompeu, toda solícita. Mãe, vamos comer primeiro. Depois a gente conversa. Comemos. Ou melhor, eles comeram. Eu empurrava comida no prato, sem apetite, porque algo no ar estava errado. Algo que eu não conseguia nomear. E quando o jantar terminou, quando todos estavam satisfeitos, encostados nas cadeiras, foi Denise quem quebrou o silêncio. Mãe, antes do bolo, a gente tem um presente muito especial para a senhora. Olhei para ela, pro sorriso dela, pro brilho nos olhos dela, e tive vontade de sair correndo. Mas fiquei, porque eu ainda acreditava, ainda achava que eles me amavam, que nunca fariam nada para me machucar. E foi por isso que quando Denise tirou um documento da bolsa e colocou na minha frente, eu olhei, sem desconfiança. O que é isso? Roberto se inclinou para frente, com aquela voz calma, tranquilizadora. Mãe, é uma procuração, para facilitar sua vida. E foi naquele momento, olhando para aquele papel, ouvindo aquela palavra procuração, que algo dentro de mim sussurrou. Marta, você está em perigo. Mas eu não ouvi, ainda não. Eles fingiram um jantar surpresa. Trouxeram comida, sorrisos, abraços rápidos, mas o verdadeiro presente era outro. Um papel, uma caneta, e uma traição tão grande que eu ainda sinto o peso dela na alma. Procuração. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu sabia o que era, tinha visto outras pessoas assinando, tinha até orientado colegas professoras. Quando precisaram, era um documento que dava poder para outra pessoa agir no seu nome, resolver coisas, assinar coisas, representar você, mas não entendia por que eu precisaria disso. E eu estava bem lúcida, saudável, capaz de cuidar das minhas próprias coisas. Procuração para quê? Perguntei, olhando para o documento na minha frente, papel timbrado, texto em letras pequenas, muitos parágrafos. Denise puxou a cadeira para mais perto de mim. Segurou minha mão. Aquele gesto maternal, carinhoso, que me desarma desde sempre. Mãe, é só para facilitar, para a gente poder ajudar a senhora com as coisas do banco, com pagamentos, essas burocracias chatas que a senhora não gosta. Mas eu resolvo essas coisas sozinha. Roberto interrompeu, com aquele tom de quem explica algo óbvio para a criança. Mãe, a senhora não precisa mais se preocupar com isso. Deixa a gente cuidar. A gente tem mais tempo, mais jeito com essas coisas. E a senhora já fez tanto pela gente, agora é nossa vez de retribuir. Retribuir. A palavra soou bonita, filial, como se eles realmente estivessem pensando em mim.
Mas o que exatamente vocês vão poder fazer com essa procuração? Tiago, o marido da Dini, se inclinou também, sorriso amigável. Vaz, tranquila. Ele sempre foi assim. Simpático. Aquele tipo de genro que toda sogra acha perfeito. Dona Marta, é simples. Com essa procuração a gente pode ir no banco pela senhora, pagar contas, resolver problemas, essas coisas. A senhora não precisa mais perder tempo em fila de banco. Mas eu não me importo de ir no banco. Mãe, Diniz apertou minha mão, mais forte dessa vez. A senhora está ficando mais velha. Essas coisas cansam. E se um dia a senhora não puder ir? Se ficar doente e tiver um problema, é melhor já deixar tudo organizado, prevenido, ficando mais velha, como se eu fosse desmoronar a qualquer momento. Como se 64 anos fosse pé na cova. Olhei pro documento de novo, tentei ler, mas as letras eram pequenas. O texto jurídico, cheio de termos que eu não entendia. Arrogante. Outorgado. Poderes amplos e gerais. Irrevogável. Vocês podem me explicar o que está escrito aqui? Não estou entendendo. Roberto suspirou, aquele suspiro impaciente que ele sempre fez quando achava que eu estava sendo difícil. Mãe, é tudo padrão. Todo mundo usa. É um modelo normal de procuração. Mas tem essa palavra aqui. Irrevogável. O que significa? Silêncio. Rápido. Quase imperceptível. Mas eu percebi. Cláudia, a esposa do Roberto, respondeu. Com aquele tom professoral, didático, significa que não pode ser cancelada facilmente. É para dar segurança, para ninguém poder contestar. Entende? Não entendia, mas a forma como ela falou, rápida, superficial, me fez sentir burra por perguntar. Eu não sei, acho que eu preciso ler com calma. Levar num advogado? Talvez advogado? Roberto levantou a voz, só um pouco, mas o suficiente para me assustar. Mãe, a senhora tá falando sério? A gente é sua família, a senhora não confia na gente? E ali, naquela pergunta, naquele tom ofendido, eu senti a culpa bater, porque como eu podia desconfiar dos meus próprios filhos? Como eu podia questionar a intenção deles? Não é isso, filho. Eu confio, mas é que Diniz me cortou, a voz suave, quase chorosa. Mãe, a gente veio aqui, organizou esse jantar, todo trucomeda, juntou a família. E a senhora não quer nem assinar um papelzinho pra gente poder ajudar? A senhora acha que a gente quer o quê? Roubar a senhora? Roubar. A palavra ficou no ar, pesada, absurda. Claro que não. Claro que eles não iam me roubar. Eram meus filhos. Não, minha filha. Claro que não. É só que é tudo tão rápido. Eu não esperava. Tiago pegou uma caneta do bolso, colocou na minha mão. Dona Marta, assina aí. Depois a gente explica cada vírgula, se a senhora quiser. Mas é tudo simples. Tudo pro bem da senhora. A caneta pesava na minha mão. Olhei para ela. Depois pro documento, depois pros rostos ao redor da mesa. Meus filhos, meus genros, meus netos, ainda vidrados nos celulares, alheios a tudo. E a voz do Hélio, lá do fundo da memória, sussurrou. Marta, não assina nada sem ler. Ele sempre dizia isso. Sempre foi cuidadoso com papelada. Sempre me alertava. Papel assinado é compromisso assumido. Mas ele não estava mais aqui para me orientar. E eu estava sozinha? Cercada de gente, mas sozinha. Porque ninguém ali estava me ouvindo de verdade. Ninguém estava respeitando minha hesitação. Se essa história tá te deixando nervosa, te fazendo lembrar de alguma pressão que você já sofreu, se inscreve no canal. A gente precisa falar sobre essas manipulações que acontecem dentro de casa, disfarçadas de cuidado. Deixa nos comentários. Você já foi pressionado a assinar algo sem entender completamente? Mãe, vai. Roberto insistiu. Assina logo. A gente quer cantar parabéns ainda. Corter o bolo. Tá ficando tarde. Como se a procuração fosse só um detalhe, um obstáculo entre eles e a sobremesa. Eu não sei. Denis se levantou, foi até a cozinha, voltou com o bolo, meu bolo de chocolate, o que eu tinha feito com tanto carinho, colocou na mesa. Olha, mãe, o bolo tá aqui, mas a gente não vai cantar parabéns enquanto a senhora não assinar, porque esse é nosso presente. Nossa forma de cuidar da senhora, chantagem emocional, pura, clara, mas disfarçada, de amor. E eu caí, porque depois de tanto tempo sozinha,
de tanta falta, de tanta solidão. Eu não queria estragar aquele momento. Não queria que eles fossem embora bravos. Não queria perder aquela sensação de pertencer a alguma coisa. Então peguei a caneta, e quando peguei, minha mão tremeu. Algo dentro de mim gritava: não assina, não assina, não assina. Mas eu não ouvi. Coloquei a ponta da caneta no papel, na linha pontilhada. No lugar onde estava escrito assinatura da Altergante. Onde eu assino, Roberto apontou. Aqui, e aqui embaixo também, e aqui no final, 3 lugares, 3 assinaturas, 3 vezes que eu podia ter parado e não parei. Assinei, Marta Nogueira. Meu nome, com aquela letra trêmula de quem não tem mais certeza de nada. Quando terminei, Roberto pegou o documento rapidamente, guardou na pasta, fechou, como se quisesse esconder antes que eu me arrependesse. Pronto, agora sim. Parabéns, mãe. A senhora tomou a decisão certa. Denise acendeu as velhinhas do bolo. Todo mundo cantou, parabéns, desafinado, apressado, sem emoção de verdade. Soprei as velas, fiz um pedido, que eu não tenha cometido um erro, mas no fundo, já sabia que tinha. Cortei o bolo e distribuí os pedaços. Eles comeram rápido, elogiaram pouco, e logo começaram a se levantar, pegar as coisas, se preparar para ir embora. Já vão? Perguntei, tentando disfarçar o desapontamento. É, mãe, tá. As crianças têm escola amanhã? Denise disse, já com a bolsa no ombro. Mas vocês acabaram de chegar. A gente ficou quase 3 horas. Mãe, Roberto disse, olhando para o relógio, como se 3 horas fosse muito. Como se fosse sacrifício. Eles saíram. Rápido. Abraços automáticos. Cuida da senhora, viu? Qualquer coisa, liga. A gente volta logo. Promessas vazias, que eu já tinha ouvido tantas vezes. Feche a porta. Fiquei parada no corredor vazio. A casa, que há poucas horas estava cheia de vozes, agora estava em silêncio de novo. Olhei para a mesa. Pratos sujos, copos vacíos, restos de comida. E uma sensação estranha no peito, algo entre vazio e medo. Limpei tudo, lavei louça, guardei, automático, mecânico, deitei na cama sem conseguir dormir. Ficava repassando aquele momento, a procuração, as pressões, as palavras, os olhares. Será que eu fiz certo? De madrugada, levantei, fui até a mesa de jantar, onde eles tinham deixado uma cópia do documento. Peguei, sentei, comecei a ler, de verdade, devagar, palavra por palavra, e conforme lia, o coração ia apertando. Outorga plenos poderes para movimentar contas bancárias, realizer saques, transferências, aplicações, poderes para vender, alienar, hipotecar bens móveis e imóveis, procuração irrevogável, que não poderá ser cancelada unilateralmente pela outorgante. Parei de ler. As mãos tremiam, os olhos ardiam. O que eu tinha assinado não era um documento simples, era uma entrega total de tudo, minha conta, minha casa, minha vida, e era irrevogável. Eu não podia simplesmente mudar de ideia. Meu Deus, o que eu fiz? Passei o domingo em estado de choque. Tentei ligar para Denise. Não atendeu. Mandei mensagem. Resposta curta. Depois falo com a senhora. Mãe, tô ocupada. Liguei pro Roberto. Atendeu impaciente. Oi, Oh, que foi? Filho, eu tava lendo a procuração. E mãe, eu tô no meio de um churrasco aqui. Depois a gente conversa, tá? Iris, fiquei ali, com o telefone na mão, sentindo algo que eu nunca tinha sentido em relação aos meus filhos. Medo. Na segunda-feira de manhã, fui ao banco. Precisava pagar umas contas, sacar dinheiro pro mês. Rotina normal. Coloquei o cartão na máquina, digitei a senha. Cartão bloqueado. Tentei, de novo. Mesma mensagem. Fui até o caixa. Moça, meu cartão tá bloqueado. Pode verificar? Ela digitou meus dados, franziu a testa. Um momento, por favor. Chamou a gerente, uma mulher de uns 40 anos, terno cinza. Expressão séria. Dona Marta, pode vir aqui no meu escritório, por favor? Sentei na frente dela, nervosa. Que aconteceu? Por que meu cartão está bloqueado?
Ela olhou para a tela do computador, depois para mim. E naquele olhar, eu vi pena. Dona Marta, sua conta sofreu alterações no sábado. Foi incluída uma procuração com poderes plenos, e os procuradores bloquearam seu acesso individual. O mundo parou. Como assim bloquearam meu acesso? A senhora não é mais a única titular da conta. Os procuradores agora têm poderes iguais aos seus. E eles optaram por bloquear movimentações sem autorização dupla. Mas é minha conta, meu dinheiro, minha aposentadoria, cai aí. Eu sei, Dona Marta, mas com a procuração irrevogável que a senhora assinou, ela pausou, pesada. Eles têm direito legal. Senti como se tivesse levado um soco, mas eu não sabia. Eles não me explicaram direito. Eu não queria isso. A senhora leu o documento antes de assinar? E ali, naquela pergunta simples, eu me vi. Vi minha ingenuidade, minha confiança cega, minha burrice. Eu tentei, mas eles disseram que era só para facilitar. A gerente suspirou, cansada, como quem já tinha visto aquela história 1000 vezes. Dona Marta, a senhora assinou uma procuração irrevogável com poderes plenos. Isso significa que só pode ser revertido com ação judicial. E mesmo assim, é difícil. Mas eles são meus filhos, eles não iam fazer nada de errado comigo. Ela me olhou, e não precisou falar nada. O olhar dizia tudo. Eles já fizeram. Saí do banco, em choque. Pernas bambas, coração disparado. Encostei na parede do lado de fora, tentando respirar, tentando entender. Eles tinham bloqueado minha conta, minha independência. No dia seguinte, numa terça-feira fria, descobri que minha conta tinha sido bloqueada, que eu não era mais dona do meu próprio dinheiro, que eu tinha entregado tudo, numa assinatura, num momento de fraqueza, numa noite em que eu só queria ser amada, e foi ali, sentada na cozinha vazia, olhando para a conta de luz que eu não conseguia mais pagar sozinha, que percebi a verdade que eu tinha evitado a vida inteira. Eles não tinham feito aquele jantar para me homenagear. Tinham feito para me enganar, para me pegar desprevenida, para me fazer assinar algo que me tirava tudo. E eu tinha caído, feito idiota, feito mãe boba, que acha que filho nunca erra. Liguei para Dines, chorando. Filha, minha conta está bloqueada, eu não consigo sacar dinheiro. Ela atendeu impaciente. Mãe, a gente já conversou sobre isso, agora a gente administra. É pro seu próprio bem, mas eu preciso do meu dinheiro. Tenho contas para pagar. Manda as contas pra gente. A gente paga. Mas eu quero fazer isso sozinha. E eu sempre fiz. Mãe, a senhora tá ficando velha. Não tem mais condições de cuidar dessas coisas. A gente tá fazendo o melhor pra senhora. Se a senhora não entende isso, o problema é da senhora. E desligou. Fiquei ali, com o telefone na mão, as lágrimas descendo e uma certeza crescendo no peito. Eu tinha sido traída pelos meus próprios filhos, pelas pessoas que eu mais amava no mundo. E pior, eu tinha facilitado, eu tinha assinado, eu tinha entregue tudo de mão beijada. E agora eu não tinha mais nada, nem dinheiro, nem controle, nem dignidade. Só tinha uma certeza. Eu ia lutar, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Eles me fizeram assinar dizendo que era para facilitar minha vida. Mas o que eles facilitaram foi o roubo. E quando percebi, já era tarde. Minha conta bloqueada, meu dinheiro controlado, minha liberdade roubada. Numa noite, num jantar, numa assinatura. Passei os 3 dias seguintes numa espécie de paralisia. Acordava, ficava na cama olhando para o teto, levantava só para tomar café, voltava para o sofá, a televisão ligada, mas eu não assistia. Só olhava para o vazio. Não conseguia processar, não conseguia aceitar que meus filhos tinham feito aquilo comigo, que tinham planejado, que tinham preparado aquele jantar, aquelas palavras, aquele teatro todo, só para me arrancar uma assinatura. E o pior, que eu tinha caído. Que eu tinha sido burra o suficiente para assinar sem ler direito, sem questionar, sem desconfiar. A culpa me comia. Mais do que a raiva, mais do que a tristeza, era a culpa de ter sido ingênua, de ter sido fraca, de ter precisado tanto de atenção, que aceitei qualquer migalha que me jogaram. Hélio,
sussurrei pro vazio. Como fazia toda vez que me sentia perdida. O que eu faço agora? Mas ele não respondeu, nunca respondia. E eu estava sozinha, completamente sozinha. Foi na quinta-feira que a vizinha, Dona Irene, apareceu. Ela morava 3 casas abaixo, tinha uns 70 anos, viúva também. A gente se cumprimentava na rua, trocava amenidades, mas não éramos próximas. Ela tocou a campainha de manhã. Quando abri a porta, ela segurava uma marmita. Bom dia, Marta. Fiz uma carne de panela ontem e sobrou. Pensei em você. Olhei para a marmita, para os olhos dela, e desabei. Comecei a chorar ali mesmo, na porta, sem conseguir segurar. Marta, o que aconteceu? Ela entrou, me abraçou, me levou até o sofá. E eu contei tudo. O jantar, a procuração, a pressão, a assinatura, a conta bloqueada, o desespero. As palavras saíam atropeladas, misturadas com soluços. Dona Irene ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela segurou minha mão. Firme. Marta, escuta o que eu vou te dizer. Isso que eles fizeram com você tem nome, chama abuso financeiro. E é crime. Mas eles são meus filhos. E daí? Crime é crime. Não importa quem comete. Mas eu assinei, foi culpa minha, foi coação. Você assinou sob pressão, sem entender completamente o que estava assinando. Isso invalida o documento. Olhei para ela, esperançosa. Tem certeza? Tenho. Meu cunhado é advogado. Ele atende casos assim. Sei pouca coisa. Eu falo com ele. Pela primeira vez em dias, senti algo além de desespero. Senti uma pontinha de esperança. Fala, por favor. Dona Irene ligou ali mesmo. Conversou com o cunhado, explicou a situação, passou o telefone para mim. Dona Marta, meu nome é Dr. Paulo, a Irene me contou o que aconteceu. A senhora pode vir aqui no meu escritório amanhã? A gente conversa melhor. Eu posso, mas eu não tenho dinheiro. Minha conta tá bloqueada. A gente resolve isso depois. Primeiro a gente precisa reverter essa procuração. Desliguei com o coração mais leve. Não muito, mas o suficiente para me fazer levantar do sofá, tomar banho, comer a marmita que Dona Irene tinha trazido. E pela primeira vez, desde aquele sábado maldito, senti que talvez eu não estivesse completamente perdida. Na sexta-feira de manhã, fui ao escritório do Dr. Paulo. Ficava num prédio velho no centro. 3º andar, sem elevador. Subi as escadas devagar, o joelho reclamando. O coração acelerado. O escritório era simples, mesa cheia de papéis, estante com livros jurídicos, cheiro de café velho. Dr. Paulo era um senhor de uns 60 anos, calvo, óculos de grau, expressão séria, mas gentil. Senta, Dona Marta, me conta tudo, do começo. Contei, de novo, cada detalhe. Ele ouvia, anotando. Quando terminei, ele pediu para ver a cópia da procuração que eu tinha trazido. Leu em silêncio, franzindo a testa. E quando terminou, tirou os óculos e suspirou. Dona Marta, isso aqui é pesado. Essa procuração dá poderes irrestritos para os seus filhos. Eles podem fazer praticamente qualquer coisa com seus bens, eu sei. Eu li depois. Mas na hora, eles não me explicaram isso. E tem testemunhas? Alguém que estava lá e pode confirmar que a senhora foi coagida? Pensei. Tinha os genros e os netos, mas eles não vão falar contra a família. Provavelmente não. Ele colocou os óculos de volta. Mas a gente pode tentar anular com base em vício de consentimento. Alegar que a senhora assinou sem compreender completamente o documento, que foi induzida a erro. E funciona às vezes, mas vai ser difícil. Porque tem sua assinatura ali. E juridicamente, a assinatura é consentimento. O ânimo que eu tinha ganhado começou a desaparecer. Então não tem o que fazer. Tem, mas vai ser luta e vai demorar. Processo judicial demora meses, às vezes anos. A voz saiu fraca. Eu não tenho anos. Eu preciso do meu dinheiro agora para pagar minhas contas, para viver. Ele ficou pensativo. Tem uma coisa que a gente pode tentar. Esse é pedir para o juiz suspender temporariamente os efeitos da procuração até o processo ser julgado. É rápido, saem dias e tem chance. Tem
Se a gente provar que a senhora está em situação de risco, que seus filhos estão abusando do poder que têm. E como eu provo isso? A senhora precisa juntar provas, extratos bancários mostrando movimentações suspeitas, mensagens deles, qualquer coisa que demonstre má fé. Pensei nos extratos que eu não conseguia mais acessar. Nas mensagens que eram sempre curtas, evasivas, eu vou tentar. Se você está acompanhando essa história e quer saber como termina, se inscreve no canal e deixa nos comentários. Você acha que Marta vai conseguir reverter? Você faria o que no lugar dela? Sair do escritório com uma lista de coisas para fazer. Primeira, ir no banco e pedir cópia dos extratos dos últimos meses. Segunda, guardar todas as conversas com os filhos. Terceira, procurar outras testemunhas. Fui ao banco na hora do almoço. A mesma gerente me atendeu, expliquei que precisava dos extratos. Dona Marta, a senhora não tem mais acesso direto, mas posso pedir autorização dos procuradores. Não fala nada para eles. Por favor. O desespero na minha voz era óbvio. Ela me olhou com aquela pena de novo. Dona Marta, eu não posso fornecer sem autorização. É contra o regulamento. Mas é minha conta. Legalmente não é mais só sua. Saí de lá frustrada, derrotada. Como eu ia provar alguma coisa se não conseguia nem ver o que eles estavam fazendo com meu dinheiro? Cheguei em casa e abri o WhatsApp. Reli as conversas com Denise e Roberto, procurando algo, qualquer coisa que servisse como prova, mas eles eram espertos. Nunca escreviam nada comprometedor. Sempre respostas curtas. Tá tudo certo, mãe, a gente cuida de tudo, não precisa se preocupar. Frustrada, resolvi ligar pro Roberto. Se ele não ia escrever nada, talvez dissesse algo ao telefone que eu pudesse gravar. Liguei. Ele atendeu no quinto toque. Oi, mãe. Roberto, filho, eu preciso falar com você sobre a procuração. De novo, mãe, a gente já conversou sobre isso. Mas eu não tô conseguindo pagar minhas contas. Não tenho acesso ao meu dinheiro. Manda as contas pra gente, mãe. Eu já falei, mas eu quero pagar sozinha. Eu sempre paguei sozinha. Silêncio do outro lado. Depois, com a voz fria, mãe, a senhora assinou a procuração. Agora as coisas funcionam assim. Se a senhora não gosta, problema da senhora. Roberto, isso é meu dinheiro. Minha aposentadoria. Você não tem direito. Eu tenho direito. Sim, ele gritou. A senhora assinou, deu esse direito para mim e para Denise. E agora a gente decide como as coisas funcionam. Mas por quê? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Ele riu. Um riso amargo, sem humor. Porque a gente cansou de esperar, mãe. Cansou de ver a senhora gastando dinheiro com bobeira, enquanto a gente passa aperto. Essa casa, essa aposentadoria, tudo isso um dia vai ser nosso mesmo. A gente só está adiantando o processo. Senti como se tivesse levado um tapa. Vocês não estão passando aperto nenhum. Vocês têm emprego, casa, a gente tem dívidas, mãe. A Cláudia perdeu o emprego. A Dina está com o nome sujo. A gente precisa desse dinheiro. Então vocês me roubaram por causa de dívida? A gente não roubou nada. A gente só tá administrando o que sempre foi nosso por direito. Não é de vocês. É meu. Eu trabalhei 35 anos. E eu sou seu filho. Eu tenho mais direito que qualquer um. Ele respirou fundo, controlando a raiva. Olha, mãe, não adianta discutir. Tá feito. A procuração é irrevogável. A senhora não pode fazer nada. Então é melhor aceitar e parar de encher o saco. E desligou. Fiquei ali segurando o telefone, tremendo. No matter, Dorita. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Ele tinha confessado. Tinha dito claramente que era roubo, que eles precisavam do dinheiro, que tinham feito de propósito, e eu tinha gravado tudo, porque antes de ligar seguindo a orientação do Dr. Paulo, eu tinha colocado o telefone no Viva Voz e usado outro celular para gravar. Prova. Finalmente, eu tinha uma prova. Liguei pro Dr. Paulo, mandei o áudio, ele ouviu, e quando terminou, eu quase podia sentir o sorriso dele do outro lado da linha. Dona Marta, isso aqui é ouro. Ele confessou tudo. Motivação, má fé, tudo. A gente usa isso na ação cautelar. Então a gente tem chance? A gente tem mais que chance. A gente tem um caso
Pela primeira vez em semanas, sorri. Não era felicidade, era determinação. No dia seguinte, Dr. Paulo entrou com ação cautelar, pedindo a suspensão imediata da procuração. Anexou o áudio, anexou meu depoimento, anexou documentos provando que eu tinha capacidade mental plena. E então, esperamos. 3 dias depois, na quarta-feira, recebi a ligação dele. Dona Marta, o juiz deferiu. A procuração está suspensa temporariamente. A senhora pode ir no banco e pedir para desbloquear sua conta. Desabei. Não de tristeza, de alívio, de uma gratidão tão grande que não cabia dentro de mim. Sério, sério mesmo, sério. E tem mais. O juiz determinou que seus filhos devolvam todo o dinheiro que movimentaram desde a assinatura e marcou audiência para a semana que vem. Fui ao banco correndo. Literalmente correndo. Cheguei ofegante com a decisão judicial na mão. A gerente leu, digitou no sistema e sorriu. Pronto, Dona Marta. Sua conta está liberada. Peguei o cartão, coloquei na máquina, digitei a senha e funcionou. Saquei R$ 200, só para ter certeza. O dinheiro saiu na minha mão. Meu dinheiro que eu tinha trabalhado 35 anos para ganhar, e chorei. Ali mesmo, no meio do banco, segurando aquelas notas como se fossem tesouro. Porque, para mim, era minha liberdade de volta, minha dignidade, minha autonomia. Mas a guerra ainda não tinha acabado, porque meus filhos não iam aceitar aquilo calado. E quando eles descobrissem, ia ter briga, ia ter confronto, ia ter palavras que nunca mais poderiam ser apagadas. E eu estava pronta, porque pela primeira vez na vida, eu não ia baixar a cabeça. Não ia aceitar, não ia ser a mãe boazinha que perdoa tudo. Eu ia lutar até o fim. Cheguei em casa, sentei na cozinha, coloquei o dinheiro na mesa. E olhei para ele. Não era sobre o dinheiro, nunca foi. Era sobre o que ele representava: respeito, autonomia, direito de viver minha própria vida sem ter que pedir permissão para os meus próprios filhos. Peguei o telefone, liguei para Dona Irene. Irene, consegui. A procuração foi suspensa. Ela gritou de alegria do outro lado. Marta, eu sabia que você ia conseguir. Obrigada por tudo. Se não fosse você, eu estaria perdida ainda. Não, Marta, você que é forte. Você que lutou. Eu só dei um empurrãozinho. Desliguei com o coração quente, porque aprendi uma coisa naqueles dias difíceis. Família não é só quem tem o seu sangue, é quem está do seu lado quando o sangue te abandona. E Dona Irene, que mal me conhecia, tinha sido mais família para mim do que meus próprios filhos. À noite, o telefone tocou. Era Diniz. A voz furiosa. Mãe, o que a senhora fez? Fiz o que eu devia ter feito desde o começo. Lutei pelo que é meu. A senhora entrou na justiça contra a gente? Contra seus próprios filhos? Vocês me roubaram, Diniz. Vocês me enganaram, me manipularam. E agora querem que eu aceite quieta? A gente não roubou nada. A gente só estava administrando. Eu ouvi o Roberto. Ele confessou tudo. Que era por causa de dívida. Que vocês estavam adiantando a herança. Tá tudo gravado, Diniz. Tudo. Silêncio, pesado, mortal. A senhora gravou, gravei e usei como prova, e o juiz acreditou. Mãe, como a senhora pôde fazer isso com a gente? E ali, naquela pergunta, naquela inversão absurda, onde eu era vilã e eles as vítimas, eu explodi. Como eu pude, gritei. Gritei como nunca gritei na vida. Como vocês puderam? Como vocês puderam fingir um jantar? Fingir carinho, fingir que se importavam, só para me arrancar uma assinatura? Como vocês puderam me tirar meu dinheiro, minha autonomia, minha dignidade? E ainda tem coragem de me perguntar como eu pude? Mãe, eu sou sua mãe. Eu te gerei, te criei, te dei tudo, e você me pagou assim, roubando, mentindo, me tratando como se eu fosse um obstáculo? Ela começou a chorar, mas eram lágrimas falsas. Eu conhecia minha filha. Sabia quando ela fingia. A senhora vai se arrepender, mãe. A gente não vai esquecer isso. Eu também não vou esquecer o que vocês fizeram. Nunca. E desliguei. Sentei no sofá tremendo. Não de medo de porque pela primeira vez eu tinha falado
tudo o que sentia. Tinha gritado, tinha me imposto e não tinha voltado atrás. A audiência foi marcada para a semana seguinte. 7 dias que pareceram 7 anos. Diniz e Roberto não ligaram mais. Não mandaram mensagem. Silêncio total. Mas eu sabia que na audiência a guerra ia explodir. E eu estava me preparando, porque dessa vez eu não ia ser a mãe frágil, manipulável. Eu ia ser a mulher que lutou, que provou, que venceu. E eles iam descobrir que subestimaram a pessoa errada. Quando descobri que tinha sido roubada pelos meus próprios filhos, pensei em desistir, em aceitar, em fingir que nada tinha acontecido. Mas aí lembrei, eu trabalhei 35 anos, criei 2 filhos, sozinha, enquanto o marido trabalhava fora. Segurei essa casa, essa família, essa vida, e não ia deixar eles tirarem isso de mim. Então, lutei e venci a primeira batalha. Mas a guerra ainda não tinha acabado. A semana até a audiência passou num misto de ansiedade e determinação. Cada dia que passava, eu me preparava mentalmente, repassava os fatos, revia as provas, ouvia de novo a gravação do Roberto confessando tudo. E a cada vez que ouvia, a dor diminuía um pouco. E a raiva aumentava. Não era mais a raiva explosiva dos primeiros dias. Era algo frio, calculado, a raiva de quem foi traída, e agora sabe exatamente o que precisa fazer. Dr. Paulo me ligava todo dia, orientava, explicava como funcionaria a audiência, que tipo de pergunta iam fazer, como eu devia responder. Dona Marta, seja firme, seja clara, e não deixe eles te desestabilizarem emocionalmente. Eu não vou deixar, prometi. E dessa vez, eu sabia que ia cumprir. Dona Irene aparecia todo dia também, trazia comida, fazia companhia, me ajudava a manter a sanidade. Você está fazendo a coisa certa, Marta. Não importa o que eles digam, você está fazendo o certo. E eu acreditava, porque pela primeira vez na vida, eu não estava colocando meus filhos em primeiro lugar, estava colocando a mim mesma. E isso não era egoísmo, era sobrevivência. Na noite anterior à audiência não consegui dormir. Fiquei na cama olhando para o teto, repassando tudo e conversando com Hélio, como sempre fazia quando me sentia perdida. Hélio, amanhã vai ser difícil, velho, porque eu vou ter que encarar nossos filhos e dizer na frente de todo mundo que eles me roubaram, que eles me traíram, e isso vai quebrar a gente de vez. Vai acabar com qualquer chance de a gente voltar a ser família. Fiquei em silêncio, esperando, como se ele fosse responder. E no silêncio da madrugada, eu jurei que ouvi, não com os ouvidos, com o coração. Faz o que você precisa fazer, Marta. Você merece respeito, mesmo que venha dos seus próprios filhos. Adormeci com essa certeza. E acordei pronta. A audiência era às 10 da manhã. Me arrumei com cuidado. Coloquei meu melhor vestido, o mesmo azul claro que tinha usado no jantar maldito. Não por nostalgia, mas por simbologia. Eu ia mostrar que era a mesma mulher. Só que dessa vez, não ia ser enganada. Dr. Paulo passou para me buscar. Fomos juntos pro fórum. No caminho, ele repassou tudo de novo. Lembra, você não fez nada de errado. Eles que fizeram. Você está lutando pelo que é seu. Chegamos no fórum às 9h30. O prédio era grande, frio, cheio de gente apressada. Advogados de terno, famílias nervosas, seguranças entediados. Subimos até o segundo andar. Sala 204, eles já estavam lá, Denise e Roberto, com um advogado, um homem de uns 50 anos, terno caro, pasta de couro. Quando me viram, não cumprimentaram, só olharam, com raiva, com desprezo. Diniz tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Mas eu não sentia mais pena, porque sabia que ela estava chorando por ter sido pega. Não por ter feito. Sentamos em lados opostos da sala de espera. O silêncio era pesado, constrangedor. Algumas pessoas olhavam curiosas, percebendo a tensão. Às 10 em ponto fomos chamados. Entramos numa sala pequena, mesa comprida, cadeiras dos dois lados. O juiz na cabeceira, Dr. Paulino Mendes, o mesmo que tinha deferido a liminar. Ele nos cumprimentou com um aceno. Bom dia. Vamos começar.
Olhou para os papéis. Temos aqui uma ação cautelar, movida pela senhora Marta Nogueira contra seus filhos, Danise e Rebeca, pedindo a anulação de uma procuração por vício de consentimento e coação. Dr. Paulo, pode começar. Dr. Paulo se levantou. Calmo, profissional, excelência. Minha cliente foi vítima de uma armação. Seus filhos organizaram um jantar, comemorando o aniversário dela. E no meio da festa, apresentaram um documento complexo, em letras pequenas, e a pressionaram a assinar. Disseram que era só para facilitar, que era normal, que todo mundo fazia. E quando ela hesitou, fizeram chantagem emocional. Ele mostrou os papéis. Aqui está a procuração. Irrevogável, com poderes plenos, permitindo que eles movimentem a conta dela, vendam bens, façam o que quiserem. E logo depois de assinar, eles bloquearam o acesso dela à própria conta. O juiz olhou para os documentos. E há provas dessa coação. Há um áudio gravado, onde o filho, Roberto, confessa a motivação. Diz claramente que eles fizeram isso porque têm dívidas, que estavam adiantando a herança, que a mãe não poderia fazer nada porque a procuração era irrevogável. Dr. Paulo colocou o áudio para tocar. Ali naquela sala silenciosa, a voz do Roberto ecoou fria, calculista, confessando tudo. Quando terminou, o silêncio foi absoluto. O juiz olhou para o advogado dos meus filhos. Defesa, o homem se levantou. Seguro, ensaiado, excelência. Essa gravação foi feita sem autorização. É ilegal. Não no contexto de defesa pessoal. Dr. Paulo cortou. A jurisprudência é clara. Gravação pode ser usada quando a pessoa está se defendendo de um crime. O juiz assentiu. Continue. Defesa. O advogado respirou fundo. Excelência, meus clientes agiram de boa fé. A mãe deles é idosa, mora sozinha, e eles se preocupavam com a segurança dela. A procuração foi uma forma de ajudar, de garantir que ela não seria vítima de golpes. Bloqueando a conta dela, Dr. Paulo questionou. Impedindo ela de acessar o próprio dinheiro? Isso é ajuda? Foi uma medida preventiva. Preventiva contra o quê? Contra ela viver a própria vida? O juiz bateu na mesa. Ordem. Dr. Paulo, contenha-se. Ele se sentou. Mas o ponto tinha sido feito. O juiz olhou para mim. Senhora Marta, pode se aproximar? Levantei. Pernas trêmulas. Coração disparado. Me aproximei. A senhora pode me dizer, com suas próprias palavras, o que aconteceu? Respirei fundo. Olhei para o juiz. Não para os meus filhos. Se eu olhasse para eles, ia vacilar. Excelência, meus filhos organizaram um jantar para o meu aniversário. Eu fiquei feliz, porque fazia tempo que eles não me visitavam. Não passavam tempo comigo. Eu estava me sentindo sozinha, esquecida. Então quando eles ligaram, dizendo que iam fazer uma surpresa, eu acreditei. Eu quis acreditar. A voz tremeu, mas continuei. No meio do jantar eles colocaram um documento na minha frente. Disseram que era para facilitar minha vida, que o era normal. E eu tentei ler, mas as letras eram pequenas. O texto complicado. Pedi para ler com calma, para levar num advogado. E eles ficaram ofendidos. Me acusaram de não confiar neles. Disseram que não iam cantar parabéns, enquanto eu não assinasse. E eu cedi, porque eu não queria brigar. Não queria que eles fossem embora bravos. As lágrimas começaram a descer, mas não eram lágrimas de fraqueza, irando Riva. E no dia seguinte, fui no banco, e descobri que minha conta estava bloqueada. Que eu não tinha mais acesso, que eles tinham controle total. E quando liguei pro meu filho para perguntar, ele foi grosso. Disse que era assim agora, que eu tinha assinado, e não podia mais voltar atrás. E quando insisti, ele confessou. Disse que eles tinham dívidas, que precisavam do dinheiro, que estavam adiantando a herança. Olhei para o juiz. Firme. Excelência. Eles não me ajudaram. Eles me roubaram. Disfarçaram o roubo de cuidado, e agora querem que eu aceite quieta. O juiz ficou em silêncio, olhando para mim, depois, para os meus filhos. Se você está emocionado com essa história, se você torce pela Marta, se inscreve no canal e deixa nos comentários. Você acha que ela vai ganhar? O que você faria no lugar dela? Senhor Roberto, se aproxime. Roberto levantou. Tentava parecer seguro,
Mas eu via o nervosismo, conhecia meu filho, sabia quando ele mentia. O senhor pode explicar por que bloqueou a conta da sua mãe? Foi medida preventiva, excelência, para evitar que ela caísse em golpe? Sua mãe já caiu em algum golpe antes? Não, mas ela tem algum comprometimento cognitivo? Alguma doença mental? Não, mas então por que bloquear? Por que impedir ela de acessar o próprio dinheiro? Roberto ficou mudo, procurando resposta. Não achou. O juiz continuou. E sobre o áudio, o senhor confirma que é sua voz? Confirmo, mas eu estava nervoso. Falei sem pensar. O senhor disse claramente que estava adiantando a herança, que tinha dívidas, que sua mãe não podia fazer nada, porque a procuração era irrevogável. O senhor confirma. Silêncio. Senhor Roberto, eu perguntei. O senhor confirma? Eu. Sim, mas obrigado. Pode sentar. O juiz olhou para Denise. Senhora Denise, se aproxime. Ela levantou, chorando. Aquelas lágrimas falsas que eu conhecia tão bem. A senhora participou da organização desse jantar? Participei. E sabia que o objetivo era fazer sua mãe assinar a procuração? E eu só queria ajudar. Responda sim ou não. Ela abaixou a cabeça. Sim. E a senhora explicou claramente para sua mãe o que aquele documento significava. Eu tentei sim ou não. Não. A palavra saiu baixa, envergonhada. E depois que sua mãe assinou, a senhora bloqueou o acesso dela à conta. Foi o Roberto que a senhora autorizou. Silêncio. Senhora Denise, a senhora autorizou? Sim. Obrigado. Pode sentar. O juiz tirou os óculos. Limpou, colocou de volta. E quando falou, foi com aquela voz cansada de quem já viu muita miséria humana. Eu vejo muitos casos nesse tribunal. Brigas de família, heranças, traições, mas esse aqui é particularmente triste, porque envolve filhos contra mãe. Filhos que deveriam proteger, cuidar, respeitar, mas que escolheram roubar. Ele olhou para os papéis. Fica claro, pelas provas apresentadas, que houve coação, que a senhora Marta assinou sob pressão emocional, que não teve tempo de compreender o documento. E que seus filhos agiram de MF, com interesse financeiro claro. Meu coração acelerou. Portanto, julgo procedente o pedido. A procuração fica anulada, completamente, sem efeito jurídico. E determino que os réus Denise e Roberto devolvam imediatamente todo o valor movimentado desde a assinatura, com correção monetária e juros. Ele bateu o martelo. Está encerrada a sessão. Fiquei parada, processando. Tinha ganhado. Eu tinha ganhado. Dr. Paulo me abraçou. Parabéns, dona Marta. Você venceu. Mas quando olhei para os meus filhos, não senti vitória. Senti vazio. Porque tinha ganhado na justiça, mas perdido minha família. Denise corava agora de verdade. Lágrimas de desespero. Roberto estava pálido, em choque. O advogado deles tentava falar alguma coisa, mas eles não ouviam, só olhavam para mim. Com raiva, com ódio. Saímos da sala. No corredor, Denise veio até mim. Mãe, não. Levantei a mão. Não me chama de mãe. Você perdeu esse direito. Mãe, por favor, a gente pode conversar? Agora você quer conversar? Depois de me roubar do Mihil, de me tratar como se eu fosse um obstáculo. A gente só tava desesperado e eu não tava? Gritei. Ali mesmo, no corredor do fórum. Eu que fiquei viúva. Eu que fiquei sozinha, eu que passei anos esperando vocês aparecerem. E quando vocês apareceram, foi para me roubar. Roberto se aproximou. Mãe, a senhora exagerou. A senhora não precisava ter feito isso. Eu exagerei. Eu ri. Um riso sem humor. Vocês me roubaram. E eu que exagerei? A gente ia devolver mentira. Apontei para ele. Você mesmo disse que era irrevogável, que eu não podia fazer nada. Vocês não iam devolver nunca. Ele abriu a boca, fechou. Não tinha argumento. Sabe o que é pior? Minha voz saiu baixa, perigosa. Não é o dinheiro, é a traição. É saber que vocês me olharam nos olhos, fingiram amor, fingiram festa, só para me enganar. Isso eu não perdoo. Nunca. A senhora vai se arrepender, Roberto ameaçou. A gente é sua família, sua única família. Não. Vocês não são mais nada para mim. Família não faz o que vocês fizeram. E virei as costas. Andei até o elevador,
Dr. Paulo ao meu lado, e não olhei para trás, porque se eu olhasse, ia vacilar, ia ver os rostos dos meus filhos, e lembrar de quando eles eram crianças, inocentes, amorosos, mas essas crianças não existiam mais, tinham morrido, e no lugar, tinham nascido estranhos. Nos dias seguintes, eles tentaram entrar em contato, ligações, mensagens, mas eu bloqueei todos os números. Não queria ouvir. Não queria saber. Dona Irene me ajudou a trocar as fechaduras da casa. Nunca se sabe, Marta. Eles ainda têm a chave. Trocamos. E aquilo foi simbólico. Como trancar a porta para um passado que não voltaria mais. Uma semana depois, recebi a notificação de que eles tinham depositado o dinheiro de volta. Cada centavo. Com juros, com correção, All Pro X. E não senti alegria, só alívio, de ter recuperado o que era meu. Mas junto com o dinheiro, veio uma carta de Diniz. Fiquei olhando para o envelope por uns minutos, sem coragem de abrir, mas a curiosidade venceu. Abri, a letra dela era trêmula, apressada. Mãe, eu sei que não tenho o direito de te escrever, sei que te magoei demais, mas preciso que você saiba, eu me arrependo. Eu deixei a ganância, o desespero, o medo me controlarem, e machuquei a pessoa que mais me amou na vida. Não espero perdão, não mereço, mas quero que você saiba que todos os dias eu acordo e me odeio pelo que fiz. O Roberto não se arrepende, ele está com raiva de você. Diz que você exagerou, mas eu sei que a errada fui eu e minha fraqueza de sempre, de seguir ao invés de questionar. Mãe, você me ensinou tantas coisas, mas esqueceu de me ensinar a coisa mais importante: ter caráter. E agora, eu pago o preço. Espero que um dia, mesmo que demore anos, você consiga me perdoar. Não para voltar a ser como éramos, porque não tem como, mas só para eu conseguir viver com menos culpa. Te amo, sempre amei, e sempre vou amar, mesmo não merecendo. Diniz, quando terminei de ler, as lágrimas caíram, não de raiva, de tristeza, pela filha que eu perdi, pela relação que acabou, pelo amor que foi destruído. Guardei a carta. Não respondi, porque não tinha o que responder. Não ainda, talvez nunca. 2 meses se passaram. 2 meses de reconstrução, de aprender a viver de novo. Sozinha, mas em paz. Voltei ao grupo de artesanato da igreja. Fiz novas amizades. Dona Irene virou minha melhor amiga. A gente toma café todo dia, conversa sobre tudo, ri do bobagon. E eu aprendi algo nesses meses. Solidão não é tão ruim quando você escolhe ela. Quando é decisão sua, quando não é abandono, mas proteção. Hoje, sentada aqui na varanda, tomando meu café da tarde, olhando para o jardim, que eu mesma cuido, eu me sinto em paz. Não é felicidade plena, não é alegria transbordante. É algo mais sutil, é a paz de quem fez o que precisava ser feito, de quem não se deixou ser pisada, de quem se respeitou. E sabe de uma coisa, eu não me arrependo, nem um pouco, porque aprendi que amor de mãe não pode ser incondicional quando vem acompanhado de desrespeito, que perdoar não é esquecer, e que às vezes a gente precisa escolher entre ter família ou ter dignidade. E eu escolhi dignidade. Não sei se um dia eu vou perdoar a Diniz, talvez, com tempo, com distância, com provas de que ela mudou de verdade. Mas não vai ser como era. Nunca vai. E o Roberto? O Roberto morreu pra mim. No dia que ele confessou que me via como obstáculo, como alguém que atrapalhava os planos dele, e tá tudo bem, porque eu não preciso mais deles para ser feliz. Eu tenho a mim mesma. E descobri que isso basta. Se essa história te ensinou algo, se você chegou até aqui torcendo por mim, eu agradeço. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E deixa nos comentários qual foi a maior lição que você tirou dessa história, porque cada comentário me ajuda a entender que não estou sozinha, que tem mais gente passando por isso, e que juntos, a gente é mais forte. Hold do Manha. Acordei e fui até o túmulo do Hélio, coisa que eu faço todo mês. Levei flores, sentei na grama, conversei com ele. Hélio, você tinha razão, sobre tanta coisa, sobre não assinar nada sem ler, sobre desconfiar,
quando algo parece bom demais. Sobre proteger o que é nosso. Fiquei ali um tempo, em silêncio, sentindo a presença dele, mesmo que só na memória. E sabe o que mais? Eu estou bem. Não do jeito que eu imaginava, mas estou. E aprendi que às vezes a gente perde pessoas, mas não pode se perder no processo. Me levantei, limpei a lápide, ajeitei as flores, e saí, não com tristeza, mas com serenidade, porque a vida continua. Mesmo depois da traição, mesmo depois da dor, mesmo depois da perda. A vida continua, e eu também. Ontem à noite, estava assistindo TV, quando a campainha tocou. Estranhei, não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico. Era um entregador, com um buquê de flores. Abri. Peguei as flores, lindas, rosas brancas, minhas favoritas. Tinha um cartão. Abri. Mãe, eu sei que não mereço, mas continuo tentando. Continuo querendo ser digna do seu perdão. Mesmo que demore a vida toda, te amo, Denise. Fiquei olhando para as flores, pro cartão, e senti algo. Não era perdão, ainda não, mas era uma abertura. Uma possibilidade talvez. Um dia, coloquei as flores num vaso, no centro da mesa da sala, e toda vez que olho para elas penso, talvez, mas só quando ela provar, com ações, não com flores. E até lá, eu vou viver plenamente, dignamente, respeitosamente, porque finalmente aprendi a coisa mais importante da minha vida. Eu valho mais do que a migalha de afeto que alguém decide me jogar. E o valo tudo, e não aceito menos que isso. Nem dos meus próprios filhos. Fingiram um jantar, surpresa, mas o presente era uma procuração que quase me tirou tudo. Meu dinheiro, minha casa, minha dignidade. Mas eu lutei, e venci. Não porque odeio meus filhos, mas porque me amo mais do que tenho medo de perdê-los. E essa foi a lição mais dolorosa e mais libertadora dos meus 64 anos. Se você ou alguém que você conhece está passando por abuso financeiro familiar, saiba, você não está sozinha. Existem leis que protegem, existem profissionais que ajudam. Existem formas de lutar. No Brasil, denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público. Procure ajuda. Não aceite ser roubada, nem pela própria família. Você merece respeito, sempre,